Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Você crê, sai essa Senhor. Sai essa Senhor. Nunca vi os justos sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Verdade, Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Glória, Senhor. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levanta suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Vai chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu amor faz Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, a gente vai
passar para a mensagem, para o estudo agora, mas eu vou ler 2 versículos aqui para os irmãos, porque esses 2 versículos têm que estar presentes nas nossas mentes, tem que estar presente nas nossas mentes para sempre. Em Lucas 2, capítulo 6, diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Meus irmãos, nesse dia aqui nasceu o Cordeiro Eterno, que veio para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então, quando tiver difícil, quando a gente achar que está complicado, que a gente não aguenta mais, nós temos que lembrar do sacrifício que Deus fez por nós, entregando o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E que no momento de dificuldade, no momento de luta, nós possamos meditar nesse versículo, sabendo que Jesus veio para morrer por mim, por você, sem precisar, por mera misericórdia pelas nossas almas. Vou passar a palavra para o irmão Rick. I'll do my best. É o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluias, glória ao teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Aquela aguinha, né, pai? Para não morrer lá na frente, né? Amém. Glórias ao nome do Senhor, né, irmãos? Maravilhoso é estar na presença do Rei. É um privilégio muito grande estar na casa do Senhor, irmãos. Especialmente nesse lugar tão difícil, tão pecaminoso. Mas o Senhor nos concedeu essa bênção de estar aqui hoje para louvarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus, que nos salvou, que mudou o nosso destino. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre o assunto que faz com que a gente esteja aqui essa noite. O Evangelho. Cada um de nós só está aqui essa noite por causa do Evangelho. E o Evangelho, todos nós conhecemos, nós já caminhamos há algum tempo com o Senhor, e nós sabemos que o Evangelho significa boa notícia, né? Isso é muito conhecido nosso. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco no assunto, e a gente precisa conhecer esse Evangelho mais profundamente, porque a gente não só foi chamado para poder ser beneficiado por ele, mas também a gente foi chamado para proclamar ele. E para proclamar esse Evangelho nós precisamos de conhecimento também. Então o assunto do nosso estudo hoje vai ser o Evangelho, que significa boas notícias.
Próximo slide, deixa eu ver se eu consigo mudar daqui. Ainda não. Então nós vamos abrir a palavra aí do Senhor, livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 2 e 2 até o 5, do 4 até o 5. Isso. Glória a Deus. Amém. Amém, todos os irmãos acharam? Então nós vamos ler esse versículo aqui e essa noite, irmãos, nós vamos estudar a palavra, sabe? Estudar a palavra significa que você vai buscar uma profundidade maior, que você vai buscar um entendimento maior, que você não vai fazer uma simples leitura, mas você vai estudar, você vai ir mais profundo. E esse versículo aqui, eu escolhi ele aqui porque ele está falando justamente um resumo do que é o Evangelho. Eu vou pedir a um dos irmãos da igreja que lê esse versículo para a gente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos orar rapidinho. Pai amado, nós adoramos o Teu santo nome, Senhor. Te bendizemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estar na Tua presença, de poder louvar o Teu santo nome, de poder, Senhor, mostrar a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor fez por nós e tem feito, meu Pai. Senhor, queremos pedir que o Senhor perdoe as nossas dívidas, Senhor, que são muitas, Senhor. Tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, falar através dessa palavra, que o Evangelho, ó Deus, venha ser entendido com mais profundidade nessa noite. Nós possamos crescer nesse Evangelho, Senhor, aprendendo dele, sendo edificado por ele. Nos abençoa, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar? Aqui nesses versículos em si, nós já podemos ver que esses versículos aqui, eles trazem elementos que já falam do que é o Evangelho, né? Para começar aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Nessa primeira parte, os versículos falam, né, de Deus e falam algumas características dele. Né? Uma característica é que ele é riquíssimo em misericórdia e a outra característica é com muito amor que com ele nos amou. E é justamente por isso. E a condição com que ele nos amou é justamente onde o Evangelho ele toma efeito. Porque se a situação está tudo muito bom, está tudo muito certo, muito difícil você vai ter uma boa notícia, que é o Evangelho. Mas a palavra diz aqui que nós estávamos ainda mortos nas nossas ofensas. E ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, aqui a palavra mostra um Deus que é misericordioso, que é amoroso, e ele mostra a condição do ser humano. Qual é a condição do ser humano? Estávamos mortos em nossas ofensas. E aí, quando nós estávamos mortos, o que ele trouxe para a gente? Vida, irmãos. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui fala outro elemento, graça. Pela graça sois salvos. Então, esse versículo em si, esses versículos, eles resumem de maneira assim geral o que é o Evangelho. Mas ainda nós vamos ver outros tópicos essa noite. Nós vamos ver aqui o significado das palavras Evangelho e pecado. Nós vamos entender a má notícia para os homens, porque muitas vezes a gente fala, a boa notícia a gente entende, né? Jesus morreu para nos salvar, isso é muito simples. Mas para entender realmente a boa notícia, você precisa entender a má notícia primeiro, né? E a má notícia fala muito da condição do homem, como nós lemos no versículo anterior.
Nós vamos ver também aqui uma lista interessante, as listas dos primeiros pecados ali da humanidade, ali dentro do Éden ainda. Também nós vamos entender as consequências do pecado e nós vamos ver a provisão de Deus para o problema do pecado. E também, no finalzinho, nós vamos ver as responsabilidades daqueles que recebem o Evangelho. Primeiro, irmãos, eu estou me confundindo aqui. Primeiro a gente vai entender uma coisa, irmãos. Toda vez que a gente vai estudar as Escrituras, a gente precisa entender que as Escrituras ela foi escrita no idioma original. Ela não foi escrita nem em português, nem em inglês, nem em espanhol. As Escrituras ela foi escrita no seu Antigo Testamento em hebreu e o Novo Testamento foi escrito no grego. E a palavra evangelho era nada mais, nada menos do que uma palavra usada ali no cotidiano de Roma. Né? Então ali o idioma era o grego da época, então Jesus ele usa, João Batista ele usa essa palavra para falar de uma boa notícia. Mas a gente vai ver agora o que ela significava no grego. E isso é interessantíssimo quando você começa a estudar a palavra, você vê que a palavra é uma palavra grega e é a palavra eugelion. Não sei se é exatamente assim que fala, mas a palavra é mais ou menos assim, eugelion. É uma palavra grega e ela é constituída, na verdade, de duas palavras. El, que significa boa, e angelion, que significa notícia. Então, agora você já sabe que a palavra evangelho, na verdade, é a palavra grega euangelio, ok? A palavra evangelho é simplesmente uma tradução para o português. E aqui, estudando sobre isso, eu achei interessante que ali no cotidiano deles ali, eles usavam essa palavra evangelho para poder falar sobre algumas boas notícias. Entre elas está aqui algumas delas. O nascimento do herdeiro do rei. Então toda vez que nascia um herdeiro do rei era o quê? Era um evangelho, era uma boa notícia, né? Naquela sociedade romana. Da mesma maneira, uma vez que tinha uma vitória de guerra, de novo, era um evangelho, né? Então, na sociedade romana existia um evangelho. Também, quando existia algum casamento importante, de novo, o evangelho, de novo, estava acontecendo no contexto ali romano. Mas é interessante que isso também fala da nossa questão espiritual também. Olha como Jesus ele escolheu as palavras maravilhosas. Ele escolheu a palavra evangelho por quê? De novo, nascimento de um herdeiro de um rei, né? O nascimento do nosso Senhor Jesus, vitória da guerra contra o pecado, né? Casamento importante, o Senhor Jesus e a igreja. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos. E ele faz as coisas com muita lógica, com muita precisão. E muitas vezes a lógica de Deus não bate com as nossas ideias. E nós ficamos perdidos, abafados. Mas aí o Senhor fala, tenha fé. Confie, porque eu tenho a minha maneira específica de trabalhar. O nosso Deus, irmãos, ele é maravilhoso. E eu consigo ver isso só lendo a sua palavra, porque ela é muito linda e muito maravilhosa. Então aqui nós já vimos o significado de evangelho, que significa boa notícia. Agora também nós vamos ver o significado da palavra pecado. Por que eu estou trazendo a palavra pecado junto? Porque é isso que nos afasta de Deus. Né? Então nós precisamos, para entender bem o evangelho, que é a boa notícia, nós temos que entender a má notícia também. E a má notícia ela é constituída do pecado. Então nós vamos ver hoje o que significa a palavra pecado no grego também. A palavra no grego é hamartia, que significa errar o alvo ou falhar. E ela também era usada na sociedade romana, né? Ali na sociedade romana, hamartia podia referir-se a um erro de julgamento, uma falha de caráter, uma ação equivocada que levava a desfechos negativos, tanto para indivíduos quanto para a sociedade. Irmãos, isso é muito incrível, porque também fala de novo, né, da nossa situação. O erro, né, o pecado. E aqui eu trouxe uma imagenzinha que ilustra bem o que é, né, o erro. Então, errar o alvo, irmão, significa que o nosso Senhor, né, ele criou a gente para algumas coisas específicas, sabe? Ele não criou a gente para tudo que a gente vive hoje. Se você olhar ali em Gênesis, você vai ver que é totalmente diferente.
O Senhor não criou a gente para muitas coisas do que a gente vive hoje. E aí, a gente lendo as Escrituras, a gente sabe que, né, o pecado ele entra no mundo. E o pecado, essa imagem, ela reflete bem o que é o pecado, né? O homem, por mais que tenta acertar o alvo, ele sempre está errando. Porque essa é a condição do homem. É isso que o homem se tornou. E o que causa no homem isso é uma tristeza muito grande. Uma tristeza que só passa quando o homem encontra Jesus Cristo. Porque enquanto o homem não encontra Jesus Cristo, é isso. É só errar o alvo, e aí você não tem paz com Deus, você não entende o que Deus criou você para fazer, e fica aquela confusão. E aí eu coloquei aqui, né, de forma prática, o que significa errar o alvo. Significa se desviar daquilo que Deus nos criou para pensar e fazer. Então se você olhar lá no Éden, por exemplo, os homens estavam nus, sabe? Então a roupa foi uma provisão do homem depois que ele mesmo pecou. Né? Mas originalmente, a vida do homem era tão simples, era tão bela, que eles andavam nus. Eles não tinham necessidade de carro do ano, eles não tinham necessidade de celular novo, eles não tinham necessidade de uma casa confortável. Não, porque eles estavam na presença de Deus e tudo isso bastava para eles. A vida era outra, a vida era diferente. Né? E hoje, por causa do pecado, a gente vive isso, muitas vezes. Né? Então, pecar, errar o alvo, é se desviar daquilo que Deus nos criou para fazer. É fazer aquilo que é contrário, sabe? E eu coloquei aqui, né, pensar e fazer. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Então, quando você pode errar no pensar, né? Você pode pecar no pensar. E você pode errar no fazer também, sabe? Mas normalmente, tudo que é erro, tudo que é pecado começa na mente. Depois ele é executado, sabe? Então todas as vezes que nós não fazemos algo por fé, para agradar a Deus, entendendo quem é Deus, o que Ele quer para nossas vidas, nós pecamos e nós erramos. E essa é a condição humana, não tem outra maneira. Eu vou trazer aqui agora algo interessante aqui, eu vou perguntar aos irmãos, e eu vou dar aqui a oportunidade aos irmãos, para poder, né, descobrir, para poder falar aqui qual foi o primeiro pecado. Então, começando agora, quem levantar a mão primeiro pode falar qual foi o primeiro pecado. Foi a desobediência? Desobediência, segundo aqui. Quem mais? Alguém mais? Desobediência. Comer a fruta proibida. Quem mais? Não, vamos todo mundo vai. Pensamento, ok. Quem mais? Alguém mais? Falta de temor. A irmã acertou ali. A irmã acertou. Eu tenho um chocolate, vou dar para a irmã depois. Então, o primeiro pecado da humanidade, normalmente, quando a gente está... Não. Então, irmãos, o primeiro pecado é um pecado que é o pecado da cobiça, né? Se você ler as escrituras ali, vai estar escrito que quando a serpente vem falar com a mulher, ela fala assim, olha, não tem problema se você comer não desse fruto não, porque Deus sabe que quando você comer, você vai ser igual a ele. Então a mulher vendo que Deus tinha algumas características, nem percebendo que ela já era imagem e semelhança de Deus, na verdade, mas ela viu algumas características que Deus tinha, que ela não tinha, que ela não possuía, então ela desejou aquilo, ela cobiçou aquilo. Então ela foi e comeu do fruto. O segundo pecado foi o desejo carnal. A palavra diz que o fruto era bom à vista, né? A árvore é boa, então ela desejou comer daquele fruto, né? Então teve o desejo carnal ali. O terceiro eu coloquei como a desobediência, porque ela finalmente comeu aquele fruto. Então você vê, é o que eu falei antes. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. E depois termina na ação. Se a gente voltar uns slides, ó, você vai ver que eu coloquei aqui, ó, pensar e fazer. Né? Então você pensa primeiro, você planeja primeiro e depois você erra. Né? Assim que funciona normalmente o ciclo do pecado. Depois, a cumplicidade. Deu do fruto para o marido.
né? E aqui continua. Irmãos, é muito interessante como depois do primeiro pecado, uma multidão de pecados começa a invadir a humanidade como se fosse uma bola de neve, assim, e vai indo, indo, indo. Depois foi a irresponsabilidade. Olha que interessante, tem uma parte interessante na história. Quando a serpente ela vem e ela oferece do fruto à mulher, a mulher come, né? Mas depois, quando Deus vem perguntar o negócio, ele vem perguntar a quem? Ao esposo. Porque Deus ele tem a ordem dele de fazer as coisas, não adianta a gente querer mudar. Então, ele colocou ali, como depois a Bíblia vai falar que o homem, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E é assim que é, não tem outro jeito de ser. Isso tem muito a ver com Gênesis também, que a gente vai ver daqui a pouco. A irresponsabilidade. Então, primeiro, ele culpa a Deus. Ele culpa a Deus. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então, ele não só culpa a Deus, como ele culpa a mulher também. E a gente não é assim também? A gente não gosta de culpar todo mundo também? Ah, não, fui eu não, foi fulano. Ah, foi fulana. Não, fulana que tem a culpa, não é isso? O marido culpa a mulher culpa o marido. Mas o grande segredo está quando nós reconhecemos os nossos erros. O que não aconteceu ali no Éden. Né? Então ali, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E a irresponsabilidade, né? A mulher, agora, quando Deus vem perguntar, fala o quê? Foi a cobra. Então, a cobra, como já depois disso não falava, acabou já a vez dela, ela ficou assim, né? E muitas vezes também, irmãos, sabe o que acontece? A gente gosta muito de culpar o diabo. Ah, foi o diabo. Foi o diabo. Foi você mesmo. A gente tem que saber reconhecer, sabe? Toda vez é o diabo, não, tira esse negócio da mente. E a gente não erra, não é? Então, na história, nós somos o santo, então, e é só o diabo que faz as coisas. Não, irmãos, nós... e nós somos ruins também. Nós somos ruins também, ó, a sequência, ó. Isso é a sequência de nós aí, ó. Ó, e depois, né, a gente tem o pecado da inveja, né? Ele ficou triste porque Deus se agradou da oferta do irmão dele. Então, mais um pecado. Você vê como o pecado vai desenrolando. E depois aqui um pecado muito triste, né? Que é o pecado do homicídio. Ele matou o irmão dele por inveja. Uma das coisas, irmãos, que o Senhor nos criou ali no Éden para duas coisas principais. Que depois até o Senhor Jesus vem e ele conserta isso. Ele chamou a gente ali, ele nos criou ali no Éden para duas coisas. Uma, ter relação um com o outro. Uma relação horizontal. Uma relação de amizade, uma relação de companheirismo, uma relação de ajuda. Para isso Deus nos criou ali no Éden. Mas também Deus nos criou ali no Éden para ter uma relação com Ele. E a partir do momento que o homem peca, todas essas duas coisas começou a ir por água abaixo. Porque agora o homem já não consegue ter uma relação com seu Criador. Quando Deus chama eles ali, eles fazem o quê? Eu vou me esconder aqui, ó. Escondeu. Quando Deus ele chama ali, depois que ele se escondeu de Deus, e depois aqui o que aconteceu? Um irmão mata o outro, começa a ter inimizade entre eles mesmos. Então depois que o homem cai, ele começa esses dois grandes problemas. E o pecado da humanidade está sempre relacionado a isso. É pecado contra Deus ou é pecado contra o outro, né? Então aqui nós já vimos essa questão do pecado. Deixa eu ver onde que a gente está indo agora. Aqui eu vou trazer agora aqui alguns exemplos, né, de notícias mais e boas. Eu vou trazer a notícia mal e os irmãos me ajudam com a notícia boa, tá bom? Vamos ver aqui. Estou desempregado. Qual seria a notícia boa? Arrumei um emprego. O que mais? Agora, fulano tem câncer. Qual a notícia boa? Fulano foi curado. Mais uma notícia ruim aqui. A seca já dura 6 meses. Qual a notícia boa? Choveu. Previsão de chuva. Ótimo. Então aqui, irmãos, a gente vê aqui exemplos de notícias boas e notícias ruins. Agora, a gente vai ver aqui um pouco, como eu falei, a gente vai ver um pouco sobre as notícias ruins, mas na palavra de Deus. Porque a gente precisa agora começar a entrar assim na nossa vida espiritual e entender realmente o que a palavra diz sobre a condição humana. Então nós temos aqui uma palavra muito famosa, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória
de Deus. Tem uma outra palavra aqui em Eclesiastes 7:20 que diz, na verdade, seria a verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então, essas duas palavras que nós vemos aqui, elas relatam para a gente qual que é a condição da humanidade, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Também nós vemos aqui que, por mais que o homem tente, né, na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Ou seja, por mais que você tente ser certo, tem uma hora que você erra. E o problema, sabe o que é? Deus, ele não tolera isso porque ele é santo, porque ele é puro e porque ele é justo. Ele não tolera isso. Então ele tinha que dar um jeito no negócio. Porque só ele podia dar um jeito no negócio. Aqui eu vou ler um pouquinho, irmãos. Vou pedir até que os irmãos me ajudem aqui. Cada irmão pega uma parte dessa. A gente vai ver aqui as consequências do pecado na vida da serpente, da mulher e do homem. Quem vai ler o da serpente? Pode ler. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Outra aí, a mulher. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com a dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e nele te dominarás. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornarás. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, que os pecados eles têm consequência, sabe? Você vê aí a serpente, né? Isso aí foi escrito há milhares de anos atrás. A serpente tem esses problemas aí, ó. Ela anda rastejando, ela tem inimizade, né, com o fruto da mulher, que é o ser humano, de forma geral. Ela tenta normalmente morder nosso calcanhar mesmo, porque é onde ela alcança, né? E normalmente nós tentamos bater na cabeça dela. Não sei se vocês já foram criança, mataram as cobras, mas eu já matei algumas. Então, realmente, isso aqui acontece. A mulher, a mesma coisa. Todo o problema da mulher está nesse versículo aqui, todo. Todo. As mulheres depois meditem nisso em casa. Não vou nem ler muito, porque já estão me olhando feio por aqui. Brincadeira. Mas o problema das mulheres está aqui, ó, basicamente. E o problema do homem aqui também, né? Os erros aqui. Você vê que também ele pega na sequência, né? A serpente errou primeiro, ele vai e dá a punição da semente, a punição da mulher e a punição do homem que também errou. Então nós vemos aqui, irmãos, que o pecado ele traz consequências, né, na nossa vida. Então nós devemos sempre vigiar, devemos sempre orar, porque o pecado ele traz consequências e consequências muito ruins, né? Então vamos continuar aqui, vamos falar mais de algumas consequências do pecado. Gênesis 2:17, né? Fala assim: mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Mais um aqui: porque o salário do pecado é a morte. Então, desde o começo, lá em Gênesis, o Senhor ele deixa claro, lá em Gênesis 2:17, fala: ó, vocês podem comer de todos os frutos aqui, tá tudo certo, mas desse fruto aqui não coma, porque o dia que vocês comerem desses frutos, certamente vocês vão morrer, né? Morrerá. Não foi uma morte imediata, mas o homem passou a morrer. Irmãos, no Éden não tem morte, ok? O Éden era um local especial, não existia morte lá.
sabe? Era o local da presença de Deus, da glória de Deus, e eles viviam naquela glória. Portanto, no Éden não existia morte, né? Então, ali eles passaram a morrer depois que eles foram expulsos do Éden. E aqui fala também porque o salário do pecado é a morte. Eu estava falando com um rapaz hoje, né, sobre o Senhor, né? Ele foi lá em casa pegar um bolo e tal, e eu tive essa oportunidade de conversar um pouquinho com ele sobre o Senhor. E ele falou que ele era judeu, ortodoxo, e que agora ele está um pouco distante, que agora ele está acreditando mais na ciência e coisas desse tipo. Aí eu falei para ele, rapaz, eu também acredito na ciência demais, eu gosto até, porque tipo, a gente dirige carro, né? A gente toma injeção, né? A gente tem luz, a gente tem ar-condicionado, tudo isso é ciência, né? Agora, quando a discussão, né, a questão da criação, aí você tem que escolher se você veio de um macaco ou se você é um ser humano, né? Eu prefiro dizer que eu vim do ser humano, porque eu acho mais agradável, né? E que o Senhor também nos criou, né? Mas não tem muito a ver com o assunto não, mas a gente tem que saber explicar as coisas para as pessoas de uma maneira que elas entendam. Não pode chegar lá, Jesus, 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 amém, glória a Deus, Jesus salva, cura, liberta, amém. Mas a gente tem que falar a língua que a pessoa está falando. E aí você começa, daqui a pouco você fala, olha, Jesus é maravilhoso, Jesus dá paz, Jesus veio para consertar a humanidade, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é lindo, é maravilhoso. Aí a pessoa está aberta para receber, igual Jesus falou, dá um pouquinho de água aí. Jesus falou com a mulher isso. Ele não veio já, não, dá um pouquinho de água. Começa-se um diálogo primeiro, sabe? Muitas vezes a gente não sabe como pregar. Um diálogo normal. Vai falando o que a pessoa entende primeiro. Porque você vai vir já com um churrasco, a pessoa está tomando leitinho ainda, entendeu? Então você dá o leitinho primeiro, vai indo, vai até que a pessoa possa, né, alcançar as coisas. Mas eu estava falando da racionalidade, sabe? Porque é muito importante a nossa racionalidade para entender as coisas de Deus. Olha essa linha. Isso aqui foi escrito em Gênesis, irmãos. Lá antigamente, milhares de anos atrás. E Romanos, milhares de anos para frente. Mas eles estão falando a mesma coisa, que é a consequência do pecado, né? Certamente morrerás e morte, né? Que são as consequências do pecado. Aqui mais duas, né? Olha que interessante como essas palavras também são bem ligadas e falam do mesmo assunto, mas estão tão distantes uma da outra. Por quê? Porque nosso Deus, ele é consistente, ele é coerente, ele é perfeito, né? Olha só o que fala. O Senhor Deus, pois, lançou do jardim do Éden para lavrar a terra que foi tomada. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, eles estavam ali no Éden de novo, na glória do Senhor. Eles estavam vivendo na glória de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles pecaram e o que aconteceu? O Senhor lançou eles fora. Da mesma maneira que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É a mesma coisa. Agora a gente vai ver um pouquinho agora sobre a provisão de Deus para o problema do pecado. Irmãos, o ser humano ele errou, ele falhou mesmo, mas Deus ele sempre amou o ser humano. Nunca deixou de amar. Desde o início, ele traça um plano tão perfeito e maravilhoso para poder trazer o homem de volta à sua presença, para ter uma relação com o homem de novo, íntima, maravilhosa, sabe? E ele traça um plano que a gente vai ver aqui nesses versículos. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então aqui, a primeira provisão do Senhor para eles. O Senhor ali, né, deu ali a consequência do pecado deles, tudo aquilo, mas o Senhor também ali proveu para eles ali o que? Roupas ali que fossem permanentes, porque olha a solução do homem, pegou roupas de planta para fazer. Então ia ter que fazer uma roupa todo dia. Deus falou, não, pega uma coisa aqui mais permanente. E aqui também já mostrando o sacrifício, porque para fazer uma roupa de pele de animal, você precisa sacrificar ele primeiro. Então o Senhor aqui sacrifica já um animal, já começando a falar para a gente do que seria o plano dele de resgate para nós. Você vê isso lá em Gênesis 3:21. Deus já, o homem caiu agora, mas eu vou resgatar eles. E eu vou resgatar porque eu os amo. Olha que linda essa passagem, muito linda. Essa passagem é uma das mais poderosas da Bíblia, assim, impacta a gente, sabe? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse,
meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu acho que essa é uma das passagens mais impactantes, né? Quando ali o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele chama Abraão e fala assim, ó, me dá o seu filho para mim, sabe? Me dá o filho que eu te prometi, dá ele para mim agora. E Abraão, né, um dos pais da fé, ele sai ali com seu filho e ele vai em direção ao lugar que Deus mandou ele ir. Irmãos, isso é muita fé. Isso é muito maravilhoso, sabe? A gente deve aprender com isso, sabe? E ele pega o seu filho ali, vai indo, chega num determinado lugar. Ele fala para os moços ali, ó, fiquem aqui que eu vou ali adorar com o menino, mas eu volto. Porque ele tinha certeza do que Deus tinha prometido para ele. E ele foi lá, né? Talvez ele deixou aqueles homens ali porque os homens não iam entender o mistério que ele ia viver lá em cima, irmãos. Não iam entender, eles iam tentar intervir naquilo. Mas Deus, ele tem algo maravilhoso sempre para o homem. E aí eles vão para aquele local ali e prepara tudo. E aí o filho fica confuso, porque o filho já entendia o processo, né? Haveria de ver um sacrifício ali, né? Então ali o filho ficou confuso ali e falou, olha, pai, tá tudo preparado aqui, tá lenha, tem tudo aqui, tem o cutelo, mas e aí? E o cordeiro para o holocausto, onde está? E Abraão aqui, ele já começa a falar conosco aqui, ó. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então o homem ali, olha só o que o Senhor já está mostrando aqui, no começo, ainda em Gênesis. Que o homem não precisaria morrer, que Deus proveria o cordeiro dele para morrer pelo homem. Muito interessante, irmãos. E a palavra continua falando sobre isso. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, você vê aqui alguns elementos, né? O Senhor vai cada vez revelando mais profundamente o plano, o evangelho para lidar com o pecado do homem. E aqui, né, a gente conhece essa passagem, a gente sabe que o Senhor, ele manda ali aos hebreus, né, os israelitas, separar um cordeiro, ó, já falando sem mancha, né, falando da perfeição do Senhor, e fala que ele seria sacrificado à tarde. Então o Senhor começa a revelar o seu projeto de redenção na vida do homem. Aqui mais um versículo um pouquinho mais adiante, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui, mais um sinal do que o Senhor Jesus iria passar naquela cruz, né? Eles teriam que pegar esse animal, né, que fosse sem mácula, e eles teriam que pegar do sangue desse animal e passar ali nas ombreiras da porta, né? Então já mostrando ali o poder do sangue, né, de Jesus, e falou que aquilo também seria por sinal e que não haveria mortandade na casa dos hebreus, louvado seja o nome do Senhor. Então ali, né, mais uma vez o Senhor já trazendo mais elementos, né, que onde tivesse o sangue do cordeiro não haveria morte. E o Senhor continua nessa linha. Essa profecia também é muito, muito conhecida. É uma profecia que está em Isaías. Vou pedir a algum dos irmãos para ler aí para mim, por favor. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém, glória a Deus. Então aqui já não é mais um animal, né? Aqui já não é mais um cordeiro animal. Agora aqui
o Senhor já está dando, né, como profecia a um dos grandes profetas ali do Antigo Testamento, Isaías, o Senhor já está dando ali para ele já como vai ser a pessoa do Senhor que iria sofrer tudo isso, né? O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Andávamos desgarrados como ovelha, de novo falando da pecaminosidade do ser humano. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ali de novo, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então aqui já falando, né, da situação que o Senhor passaria nessa terra, da injustiça que o Senhor sofreria nessa terra, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o nosso Senhor. E aqui a gente já vai para o Novo Testamento, até o irmão citou esse versículo no culto passado. O versículo fala assim: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora, né, finalmente, depois, desde lá de Gênesis, o Senhor veio falando da figura do Cordeiro, o que iria acontecer, e agora, finalmente, naquele tempo ali de João, né, eles puderam ver o Cordeiro de Deus. E João alcançou isso através da revelação do Espírito Santo, né? Deus, ele falou, olha, vai e prepara o caminho do meu filho. E ao ver o Senhor Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui mais uma provisão do Senhor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui agora o Senhor, ele mostra para a gente de uma forma mais evidente ainda qual que era o plano de salvação para a vida do homem, né? E todo aquele que nele crê, né? Deus fazendo a parte dele e falando para a gente fazer a nossa também, porque nós precisamos crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 5:12 também, a palavra fala que, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da sua glória. É muito importante essa parte, irmãos, da paz com Deus, sabe? Porque realmente, quando nós não conhecemos o Senhor, nós não temos paz com Deus. E essa falta de paz, irmãos, por incrível que pareça, é o que movimenta o mundo inteiro. Toda essa movimentação que você vê no mundo, toda a tecnologia, toda a ciência, é parte desse não ter paz com Deus. Porque quando você não tem paz com Deus, você fica procurando uma coisa e outra. Você vai ali, você vai aqui, você tenta aquilo outro. E enquanto você não encontra o Senhor, você fica nesse negócio. Aí as pessoas te enganam aqui, te enganam ali, te influenciam aqui, te influenciam ali. E você fica buscando coisas que não tem nada a ver. Na verdade, o que a sua alma quer, o que Davi falava, minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei, estarei na tua presença. Era justamente isso que nós estávamos buscando. Mas glória a Deus que nós encontramos ao Senhor, né? E Ele mudou o nosso destino, mudou nosso pensamento. Aqui eu trouxe uma frase aqui sobre o Evangelho, né? Eu coloquei aqui a solução de um Deus justo para o problema do pecado da humanidade, salvando aqueles que creem e trazendo a reconciliação através da morte e ressurreição do seu Filho. Então aqui é a solução de Deus para o problema da humanidade, que é justamente o pecado. O homem, irmãos, a mulher, o ser humano não conseguia, irmãos. Deus deu uma série de leis para o homem guardar, mas o homem não conseguiu guardar, porque existe uma lei em nós, que é a lei do pecado. Não tinha jeito. A única maneira era a morte do Senhor Jesus. Alguém precisava pagar pelo erro, pelo pecado, e o Senhor Jesus, ele se ofereceu para isso, e ele morreu em nosso lugar. Aqui eu também coloquei, irmãos, que o Evangelho não é apenas uma solução pessoal, é uma solução para uma família que está sendo destruída pelo pecado, e também para a salvação daqueles que nos rodeiam. Um dos grandes problemas na nossa igreja do nosso tempo é justamente isso.
Porque na nossa ideia o evangelho é uma solução pessoal. Cada um toma conta da sua salvação. Não é isso que a gente fala muito? A salvação é individual. Amém. Glória a Deus que a salvação é individual. Porém, como eu coloquei aqui embaixo, ela é a solução para uma família que está sendo destruída pelo pecado. E ela é uma solução para aquelas que nos rodeiam também. Então é como se nós agora encontrássemos uma grande fonte de alimentos. Nós estávamos caminhando numa selva, assim, perdidos, e de repente nós encontramos uma plantação muito grande de diversos tipos de frutos. E agora a gente que estava naquela selva, estava com fome, estava perdido, a gente agora tem a possibilidade de comer daqueles frutos, se saciar, aqueles frutos não acabam, são deliciosos, realmente tem os nutrientes que a gente precisa. E agora a gente fala assim, pronto, já achei o lugar, vou sentar aqui e comer e fazer minhas necessidades físicas e acabou. Não. Isso é quando o evangelho é uma solução pessoal só, é a solução só sua. E Deus não aceita isso, irmãos. Deus não aceita isso. O evangelho não é solução pessoal. O evangelho é uma solução para nós, foi uma solução para nós, mas agora nós que recebemos precisamos levar ele para as pessoas também, sabe? Porque senão nós vamos ficar dentro desse local que está cheio de frutos bons, diferentes, nutritivos, maravilhosos. Nós vamos realmente estar com a barriga cheia, sempre nutritivo, sempre maravilhoso, mas e os outros que estão nas selvas também que nós viemos caminhando? A gente estava na selva, a gente viu que tinha mais gente lá, né? Então agora a gente também é responsável por levar esse evangelho. E agora a gente vai ver aqui 2 exemplos de palavras no Novo Testamento, onde o evangelho ele serve de uma solução para uma família, mas também ele é parte de uma missão, né? Atos 16, 29 a 34. Diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, e prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa e serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa alegrou-se muito de haver crido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito linda essa experiência, né? Muito maravilhosa. Então, os irmãos tinham, né? Eles estavam fazendo o quê, irmãos? Eles não estavam com o evangelho como solução pessoal. Eles estavam naquela cadeia porque eles estavam vendo o evangelho como uma solução para o mundo, para todas as pessoas. Então eles estavam pregando sem medo em todos os lugares, né? E ali eles foram presos. E dentro da prisão eles estavam fazendo o quê, irmãos? À meia-noite? Louvando ao Senhor, né? Glória a Deus. Eles estavam louvando e orando ao Senhor. E aí o que Deus fez? Deus abriu as portas, né? Uma outra característica do evangelho, né? Essa libertação que o Senhor fez ali. E aí, no meio daquilo ali, tudo ali, o carcereiro ele fica desesperado, né? Porque o pessoal tá indo para, né? Pode fugir a qualquer momento. E aí ele ficou meio trêmulo ali, desesperado com a situação. E eles vão lá, ele vai lá diante de quem? Paulo e Silas. Por que ele não foi diante dos outros carcereiros? Porque os outros carcereiros não estavam pregando o evangelho. Os outros carcereiros não estavam pregando, os outros presos não estavam pregando o evangelho. Por isso que eles correram para Paulo e Silas. E Paulo e Silas estavam falando de quê? Qual que era a mensagem de Paulo e Silas? Estava falando de salvação, irmãos. Porque ele vai lá para perguntar sobre isso. Não é isso? Quando ele vê aqueles irmãos com aquela operação que Deus fez, aquelas portas abertas, eles vão correr para aqueles que estavam pregando a mensagem. E a mensagem era de salvação. A mensagem do evangelho é uma mensagem de salvação para a vida do homem. Então eles correram lá, ele correu lá trêmulo, e a pergunta dele é a pergunta de todo ser humano, irmãos. Todos os seres humanos. Todos. Pode estar lá numa ilha isolada, pode onde quer que seja. O ser humano ele tem uma coisa dentro dele que anseia estar na presença do seu Criador. Ele pode não saber conscientemente o nome Jesus, pode não ter ninguém pregado a ele nada,
mas no seu interior ele tem algo que arde assim. Ele tem uma falta que ele sente, e essa falta é a falta de Deus. E é a falta de ser salvo, né? Quando entrarei, estarei na tua presença, Davi falou. Mesma coisa ali o carcereiro. Como que eu faço para estar na presença de Deus? Como eu faço para ser salvo? Como eu faço para voltar para o Éden de novo? Qual que é o segredo? E ali Paulo dá o segredo para ele. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Irmãos, a salvação não é pessoal. A salvação é para nós e para nossa casa também. É para o seu lar. Entendeu? Então, quando um irmão, uma irmã tiver perdido, um pai, uma filha tiver perdido, clama ao Senhor, porque é para você e para sua casa. Não é uma salvação pessoal. Né? Então, naquela noite ali mesmo, ele recebeu uma bênção, foi salvo, foi batizado, ele e a casa dele. E aconteceu algo interessante. Algo que é muito difícil de acontecer hoje em dia, né? Porque daqui que você batiza para você começar a servir a Deus hoje em dia é 20 anos. E às vezes você nem começou. 20 anos você só vai e volta para a igreja e acabou. Não tem mais outros processos, é só isso. Mas aqui a gente vê imediatamente um homem que creu no Senhor e começou a servir. Irmãos, nós vamos aprender a servir aqui nessa cidade. Amém. Nós vamos aprender a servir. Vamos servir os mendigos já. Já tem um plano aí já pra gente começar a servir os homeless aqui. E nós vamos servir. A gente não vai ser uma igreja de ficar aqui só em banco sentado, não. Não vai funcionar assim, não. Vai ser uma bênção isso aqui. E aqui agora, né, a gente recebeu, né, a bênção. E agora também a gente é responsável por levar a bênção. Né? O Senhor ali, antes de partir, ele deixa a missão com a igreja. Ele deixa a missão com aqueles que tinham recebido a mensagem do Evangelho. Qual que era a missão? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, louvado seja o nome do Senhor. 2000 anos depois estamos aqui em Las Vegas pregando a gente, irmãos. A missão não acabou, não. A missão não acabou. 2000 anos estamos nós aqui em Las Vegas pregando. E Deus tirou a gente de lá do Brasil para pregar aqui. Isso é um maravilhoso. Isso é um id. Quem pensou que veio para aqui para ter mais condição, o Senhor vai dar prova. Porque é na prova que a gente se aproxima do Senhor. É isso mesmo. E se o Senhor der condições também, é porque a gente é para servir o reino também. Mas aqui, irmãos, a gente não veio para ficar rico, para melhorar de vida, porque a gente não tinha condições no Brasil. A gente veio aqui fazer o ID. Isso é muito maravilhoso. Eu nunca pensei que ia falar inglês, gente. Nem em português eu falava. Eu terminei no supletivo, irmãos. Eu terminei no supletivo e hoje eu estou aqui pregando inglês. Hoje eu preguei inglês. Senhor, às vezes eu olho assim e falo, Senhor, é muito maravilhoso isso, eu nem consigo entender direito. Aqui eu trouxe algumas palavras, irmãos, que eu penso que são importantes para a gente meditar, né? O Evangelho, ele tem a parte, né, daquele que dá para a gente a boa notícia, né? E o nosso Deus, ele tem algumas características, como quando o tema é Evangelho, a gente tem algumas palavras que são importantes aqui da parte de Deus, né, que a gente precisa meditar. A palavra amor, né, que eu creio que é a palavra principal. A palavra graça, né, que é um favor de Deus que a gente não merecia, né? É como se você vai lá no Domino's, no seu aplicativo, você ordena uma pizza, tal, e aí, ou senão você vai lá no Instacart, você faz a sua compra, e quando chega ali, o entregador entrega uma outra compra, e você vai, né, e dá um tip a ele. A graça é mais ou menos assim, irmãos. Não faz sentido nenhum, porque nós somos miseráveis, somos maus, mas Deus deu o Filho dele para morrer por nós. Nós não merecíamos. Nós estávamos tortuosos no nosso caminho, o Senhor nos deu o Filho dele para morrer por nós. Isso é maravilhoso. Então a graça, o perdão, a paz, a misericórdia, a reconciliação, a salvação, todas essas são algumas palavras importantes relacionadas ao Evangelho. Aquilo que veio da parte de Deus para nós. Mas também tem a nossa parte, né? A nossa parte consiste no crer, no arrependimento. Palavra difícil é arrependimento, porque tem tanto pecado. É difícil até, sabe, por onde quando as crianças fazem a bagunça na sala, por onde que eu vou começar isso aqui?
São tantas coisas, irmãos, que a gente precisa de aperfeiçoar em nossas vidas. É que a gente não medita o que é o pecado de verdade, sabe? A gente nunca para assim e fala assim, o que é o pecado? E começa a analisar. Você vê ali, rapidinho no Éden, a gente listou aqui vários pecados aqui, rapidinho, alguns versículos. Se você continuar lendo a Bíblia, o pecado começou a ficar tão grande que Deus teve que mandar um dilúvio para destruir tudo. Porque a iniquidade do ser humano foi crescendo, 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 que Deus não suportou aquilo. E por que Deus não suporta? Porque Ele é puro, porque Ele é santo. Então é difícil para Ele. Mas Ele proveu o Cordeiro, irmãos, puro e santo, que se sacrificou por nós. E aí, a palavra de fé, né? Nós precisamos crer, nós precisamos nos arrepender, né? E o arrependimento, ele precisa ser constante. Batismo. Batismo é outra palavra importante, né? Que você ali demonstra para o mundo que realmente agora você vai caminhar com o Senhor. Você tomou uma decisão, você faz aquela manifestação pública, né? E também a santificação, irmãos. Santificação é uma coisa maravilhosa, porque a santificação é o arrependimento constante. Então, você vai caminhando, você erra. Igual aquele homenzinho lá da flecha. Você vai caminhar e você vai errar. O que vai acontecer com você? Santificação. O que é santificação? Ô irmão, você me perdoa nisso? É isso. Bem simples assim. Ô mãe, ó, fiquei sem ligar para você muitos dias, me perdoa aí, isso é um erro, sabe? Eu deveria ser um filho mais atencioso, sabe? O perdão também, ele é divino também, né? Você pede ao Senhor, Pai, me perdoa por eu ser um pai negligente às vezes. Me perdoa, Senhor, porque eu não trabalho na sua obra como eu deveria, sabe? Então, o perdão, ele tem essa dimensão que ela é uma dimensão vertical, é de você com o Pai, e tem uma dimensão horizontal também. E nós precisamos trabalhar nisso, irmãos. É por isso que o perdão, ele está lá em cima, né, que é a parte de Deus, e também está embaixo, que é a parte nossa. Porque é importante que nós perdoemos também aos outros. Tem 2 pecados que não são perdoáveis. Um todo mundo conhece, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você não perdoar as pessoas também, Deus não vai te perdoar. Não tem outro jeito. Se você não perdoar o ser humano, você não vai ser perdoado. Não tem outra maneira, não tem vir na igreja 10.000 vezes, orar 10.000 vezes. Nós precisamos aprender a perdoar o outro. E quando o Senhor traz esse tipo de ensinamento para a gente, Ele está querendo fazer o seguinte, olha, vamos voltar ao original. Vamos voltar a ter uma comunhão com Deus. Vamos receber o perdão de Deus, porque agora a gente pode se comunicar com Ele. A gente pode ter uma relação com Ele. Vamos perdoar também uns aos outros, porque agora a gente pode de novo ter uma relação uns aos outros. E a gente começa a viver uma vida agradável ao Senhor, porque a gente está vivendo mais como o original que Ele planejou para a gente. Ele planejou uma coisa para nós. Ele planejou para nós paz, alegria, sabe, comunhão, ajuda, servidão. Ele planejou para a gente uma série de coisas. Só que nós, com a nossa natureza pecaminosa, nós temos várias coisinhas que precisam ser mudadas, sabe? Então, o amor também está lá em cima, que é a parte de Deus, mas também tem a parte nossa também. Amar as pessoas é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Principalmente quando a gente não entende o que Jesus fez por nós ainda. Sabe? Mas a partir do momento que você começa a entender o que Jesus fez pela sua vida e Jesus fez pela minha vida, o nosso pensamento começa a mudar, sabe? Porque o Senhor, ele passa para a gente uma série de coisas que nós devemos fazer como Ele fez também, sabe? Se Ele nos perdoou, Ele quer que também nós perdoemos, não é? Se Ele teve misericórdia de nós, bem-aventurados os misericordiosos. Né? Se Ele veio trazer paz entre nós e o Senhor, que o Senhor Jesus ele veio trazer essa paz, Ele quer também que nós somos pacificadores, não é isso? Então, uma série de coisas que o Senhor quer que a gente faça também. A oração, né? O jejum e o trabalho. Então, essas são coisas que são parte da vida daqueles que receberam a boa notícia do Senhor. E eu espero que essa palavra possa achar lugar, sabe, irmão, nos nossos corações. Eu espero que o Senhor ele tenha aqui me capacitado para
assim, trazer uma visão um pouco mais clara do que o Evangelho e qual que é a nossa real necessidade, como nós precisamos disso, como nós precisamos dessa boa notícia. Porque estávamos todos perdidos, irmãos. Não tinha outra opção para nós. A nossa opção era só morte e acabou. Mas o Senhor veio, Ele trouxe vida e abundância para nós. O caminho do Éden que o Senhor tinha fechado com espadas, agora Ele, através do Senhor Jesus, Ele abre o caminho do Éden de novo. O Éden vai reaparecer já em Apocalipse 22, já onde está a árvore da vida. E é para lá que nós vamos. Fé em Deus, através do Evangelho do Senhor. Não porque somos bons, porque não tem ninguém bom, bom é o Senhor. Nós vamos porque um dia Deus ele trouxe o Evangelho para nós, essa boa notícia de resgate, de comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, amados. Sabe, que nós possamos valorizar isso, sabe, no nosso dia a dia. Sabe, que nós possamos entender que o Evangelho não é só para nós. Não é uma bênção pessoal somente, mas que nós possamos aprender a trabalhar por isso em nossas vidas. Sabe, tanto trabalhar em nós mesmos, buscar um aperfeiçoamento em todas as áreas da nossa vida, mas também para trabalhar para que outros possam alcançar também. Porque nós não podemos ser trabalhadores que só se beneficiam da bênção. Nós temos que levar essa bênção para outras pessoas. Eu estava meditando aqui, eu já caminhei aqui, já participei com outros irmãos também de alimentar algumas pessoas. E o Senhor, assim, sempre nos alegra muito com esse trabalho, sabe, de alimentar. Já tem bastante tempo que a gente não faz isso. E eu creio que a gente vai começar a fazer, né, irmão? E tem um lugar que a gente sempre ia, assim, que tinha um terreno muito grande, sabe? Muito grande mesmo. E ao redor desse terreno tem muitos homeless. Muita gente que fica, até um abrigo que eles dão comida ali para os homeless. E eu, sempre que eu passava naquele lugar, eu ficava imaginando comigo assim, eu falei, poxa, por que a igreja não faz um culto aqui nesse lugar, sabe? Por que a igreja não vem aqui no meio desse lugar que faz um culto? Será que é porque não é agradável? Porque não tem, né, muita coisa legal ali? Por que a igreja só faz culto em lugares bonitinhos assim, né? Esses dias a irmã lançou um louvor, né, bem bonito, né? Que ela fala sobre, né, que a gente faz as coisas para nós mesmos, tudo isso. E a gente vai mudar esse negócio aqui, irmãos. A gente não vai ver isso aqui mais não. A gente vai alimentar, né, os mendigos também, que eles também foram, né, chamados para ser beneficiados. A gente vai lá levar essa palavra para eles também. João Batista, certa vez, ele manda 2 discípulos para o Senhor. Ele fala bem assim, ó. Vai lá e pergunta a ele se é ele aquele que haveria de vir, né? Ou se esperamos outro. Porque João Batista queria uma coisa física. Mas Jesus estava trazendo uma coisa espiritual e ele não tinha entendido naquele momento da vida dele. Sabe? Nós não vamos estar 100% todo momento, irmão. Aqui um homem que falou, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, agora ele está questionando. E nós somos assim, não adianta, nós somos humanos, sabe? Então, João Batista manda 2 discípulos lá para perguntar, tu és aquele que haveria de vir ou esperamos outro? Porque João estava esperando um rei que destruísse Roma, que tomasse conta de tudo, e João estava na opressão da prisão. João ainda não tinha aprendido o negócio de Paulo, né, de estar cantando na prisão, tudo aquilo, ainda não. Você vê que todo mundo tem coisa para aprender, irmão? João Batista não tinha aprendido, Paulo já tinha pegado o mistério. Tá sofrendo? Louve. Acho que ele cantava até esse louvor lá na prisão. Né? Eu acho que sim, viu? Então, João Batista pergunta. E aí o Senhor Jesus manda falar, manda dizer João aí que os cegos veem, os aleijados andam, né? Ele começa a falar um monte de coisa e no finalzinho ele fala bem assim, e aos pobres é pregado o evangelho. Quem está pregando para pobre, irmão? Difícil, né? A gente tem que sair para pregar para pobre também. Porque se a gente vir aqui só bonitinho, aqui só nós aqui, isso é evangelho pessoal, né? Aquele evangelho que você só pega para você mesmo. A gente tem que ir mesmo, irmãos, e ir por todo mundo, e pregar mesmo, e alimentar mesmo, porque essa é a nossa missão aqui em Vegas. Amém, amado? Vamos louvar o Senhor. Pode só dar só recado só. Só um parado lá. Não, pode ficar aqui.
Não, eu vou falar outras coisas aqui, pode ficar aí. Se eu tiver situação disso. Bota bem. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos? Fala, quero ler aqui uns versículos aqui para os irmãos. Está lá em Atos 20, a partir do versículo 26, diz assim: Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos. Essa palavra aqui, ela fala aqui quando Paulo ele passa ali por uma cidade, e Paulo ele andava para lá e para cá. Paulo ele não parava, ele tinha essa missão, ele encontrou o Senhor no caminho, ele encontrou o Evangelho e ele ia pregar, né, o Evangelho. Ele estava em um lugar, daqui a pouco ele estava em outro. Quando você vê a Bíblia dizendo a carta aos Coríntios, Gálatas, isso são regiões com que Paulo passou pregando o Evangelho, né? E aqui em Atos ele estava passando aqui por Éfeso, e aqui ele fala essas palavras, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a palavra aqui está falando, a palavra aqui que Paulo está falando para a liderança da igreja ali de Atos. Eu quero deixar aqui claro para os irmãos aqui, todos, né? O nosso irmão Júnior, né, ele não tem título de pastor. Na verdade, a igreja de Deus nunca ninguém foi chamado de pastor, né? Esse título ele veio depois, mas existiam os bispos, né? Existiam os líderes das igrejas. E esses líderes eles tinham um papel de apacentar a igreja de Deus. Então Paulo ele ia pregando, ele ia deixando igrejas
mas ali depois que ele saía, ele deixavam líderes constituídos para que tomassem conta do povo de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é que o nosso irmão Júnior, ele é o líder dessa igreja. Então, se os irmãos tiverem algum assunto, alguma coisa relacionada à igreja, alguma pergunta, os irmãos podem se dirigir ao irmão Júnior, que ele vai estar cuidando desse assunto. Eu estou aqui para auxiliar o irmão, eu vou trazer a mensagem também, outros irmãos vão trazer a mensagem também, mas o nosso irmão Júnior, ele está liderando aqui a igreja do Senhor. Quero deixar isso claro para que todos saibam, entendam, né? E muitas vezes a gente quer conversar com uma pessoa mais madura sobre algum assunto. Aqui está o irmão Júnior, né? Marido da Michele, tem a família dele. E eu queria deixar essa palavra para os irmãos antes de deixar o irmão falar aí. Amém? Primeiramente, a gente quer cumprimentar os irmãos novamente com mais Jesus. Amém. É uma satisfação reunirmos aqui pela segunda vez. Apesar de estarmos juntos já há 4 anos, desde 2020, estávamos em um outro endereço. Aprove ao Senhor nos levar para a casa do nosso irmão Rick, com a congregação, onde ficamos um período, os irmãos já sabem disso. E o Senhor abriu as portas para que pudéssemos estar aqui cultuando ao Senhor como culto público. E isso para nós é uma vitória. Por quê? Porque o objetivo desta igreja aqui, como o Rick falou, mas eu quero frisar para os irmãos, o objetivo desta igreja aqui é que nós venhamos a ser uma igreja relevante em Las Vegas para anunciar o evangelho puro, simples e genuíno. É isso. O que nós queremos aqui, nós não queremos prosperidades materiais, prosperidades para esta vida. Aqueles que trabalham, que nós que trabalhamos, que busquemos isso, conforme a vontade do Senhor, mas nós somos uma igreja pobre. Se o Senhor aprover de nos prosperar, que seja para a própria obra dele. Mas o nosso objetivo aqui é sermos uma igreja simples como nós somos, e uma igreja que prega o evangelho objetivamente. Que a palavra do Senhor, Cristo, seja o centro. Nós, portanto, declaramos aqui que somos uma igreja cristocêntrica, onde Jesus é o cabeça. Todos nós aqui estamos abaixo de Jesus Cristo. Ninguém acima. O irmão Rick falou que nós estamos à frente aqui, mas com uma responsabilidade de apacentar os irmãos com amor, com fidelidade à palavra, sendo homem e mulheres cheias do Espírito Santo e imparciais em tudo. Amém? Eu vou deixar alguns recados para os irmãos, mas antes eu também queria agradecer a presença dos irmãos, dos visitantes que aqui estão. Sejam muito bem-vindos. Para nós isso é uma honra receber os irmãos aqui. Espero que vocês sintam-se abraçados pela igreja. Espero que vocês sintam-se em casa, porque essa casa aqui também é de vocês, se assim quiserem. Que Deus os abençoe. Eu vou deixar um texto em Efésios 4, diz o seguinte, 4:14. Depois os irmãos podem conferir em casa. Para que não se... Eu não vou pregar muito não, porque já pregou bastante aqui o irmão Rick. Mas para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, e pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de